Ele vai fazer uma exposição em Jeremias 1, então você já abre sua Bíblia aí em Jeremias 1. E após a exposição, nós cantaremos o Salmo 121. Em seguida, o Elson vai estar fazendo a oração final, impetrando a bênção. Nós encerraremos o culto. Agradecemos desde já ao irmão e fica à vontade com relação ao tempo. A igreja está acostumada com o culto de 4 horas, então não se apresse. Deus o abençoe. Eu sou grato a Deus pela oportunidade que Ele nos concede na manhã deste dia de conhecer mais uma parte do povo de Deus na terra e de juntos podermos adorar. Como o reverendo Lisandro já disse, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil e estou acompanhado da Débora, minha esposa, sentada lá no fundo, e nós temos 4 filhos. Vinícius, que é casado e já nos deu a nossa primeira netinha, a Elisa, que tem 1 ano. A Virgínia é casada com um licenciado da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Jundiaí, ou aqui em Jundiaí, sei lá, por aí em Jundiaí. E os 2 mais novos que ainda estão conosco, a Vitória e o Vitor. Bem, eu quero então ler com os irmãos o primeiro capítulo do livro do profeta Jeremias. Vamos procurar, pela graça do Senhor, neste texto, extrairmos algumas lições para nós nesta manhã. Jeremias capítulo 1, o texto diz assim: Palavra de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 11º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: Que vês? Eu respondi: Vejo uma panela ao fogo,
cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. E virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Ao ser chamado por Deus para uma grande tarefa, a primeira coisa que Jeremias faz é dizer: ah, Senhor, eu não estou pronto, eu sou apenas uma criança. Lamentavelmente, ao longo da história, o que se vê é que essa é a reação de muitos, e talvez em algum momento da nossa história tenha sido a reação de nós mesmos diante do chamado de Deus. Nós temos chamados diversos, aos quais somos relutantes. Relutantes porque dizemos que não temos tempo, temos outros compromissos, outros afazeres, outras coisas importantes a fazer, ou ainda não estamos devidamente preparados. E, na verdade, aquela reação de medo, de temor, de enfrentar a tarefa que Deus coloca diante de nós, ela tem um aspecto positivo, porque ela pode estar demonstrando a nossa dependência, a ausência de autoconfiança. E ela é negativa quando ela demonstra desinteresse pelas coisas do Senhor e um interesse maior por aquilo que é temporário. Portanto, mesmo que o sentimento seja de temor, porque nos sentimos incapazes, a resposta não pode ser a de recusa. A resposta precisa ser como a de Isaías: eis-me aqui. Mas uma resposta que está fundamentada de modo completo na dependência de Deus. Jeremias, quando foi chamado pelo Senhor, deveria ter algo em torno de 20 anos. Uma idade que de fato era pouca para a obra do sacerdócio. O texto começa dizendo que ele era um sacerdote. E um sacerdote não começa tão jovem assim. Jeremias poderia olhar para o lado e imaginar: mas há tantos sacerdotes mais experientes que eu, em melhor condições do que eu de fazer este trabalho. No entanto, Deus está chamando Jeremias, nenhum outro. Deus para nós tem chamados para adultos, chamados para as crianças, chamados para os jovens, chamados para aqueles a quem Deus deu muitas oportunidades de aprendizado, de conhecimento, e chamados para aqueles a quem Deus não deu tanta oportunidade assim. Mas Jeremias aceita o desafio pela graça do Senhor e ele desenvolve um ministério que deve ter durado mais de 40 anos. O contexto em que Jeremias está inserido, ou o contexto histórico deste povo, é o seguinte: por volta do ano 1000 a.C., o povo conquistou a terra prometida.
Séculos depois, o povo foi dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. No ano 722 a.C., o reino do norte, por causa da sua idolatria, caiu perante o império assírio. E cerca de 200 anos depois, quando o reino do sul deveria ter aprendido com aquilo que aconteceu com o reino do norte, assim como um irmão aprende com as surras do irmão mais velho ao que não deveria fazer, o reino do sul, que deveria ter aprendido, mostra que não aprendeu e também cai. É neste contexto pré-queda do reino do sul, é neste contexto anterior à invasão da Babilônia sobre o reino do sul que Jeremias está exercendo o seu ministério. E pela leitura, os irmãos perceberam que o seu ministério, inclusive, avança até o 13º, até o 5º mês do exílio de Jerusalém, que é quando Jeremias deve ter escrito o livro de Lamentações, onde ele mostra toda a sua tristeza por aquilo que aconteceu a Judá. Esse chamado de Jeremias, ele nos traz alguns pontos que eu gostaria de destacar. Nos 10 primeiros versículos do capítulo 1, nós encontramos o chamado, a relutância de Jeremias e a resposta de Deus. Jeremias, como nós já dissemos, ele argumenta que é muito novo. E é muito interessante ver que o homem é sempre inclinado a arrumar desculpas. Às vezes ele é muito novo, outras vezes ele é muito velho. Por vezes ele tem pouco conhecimento, outras vezes é conhecimento demais. Não tem muito o que fazer, então não deveria estar se envolvendo com coisas, ou tem tanta coisa para fazer que não pode se envolver. Todos, na verdade, temos um chamado geral. Alguns de nós foram chamados para serem maridos, outras esposas, para serem filhos, para serem pais, para serem profissionais. Mas nós temos também chamados específicos. Deus chamou alguns para o ministério da palavra, para pastorear igrejas, para pastorear o seu povo, chamou outros para a obra missionária, chamou para serem mestres e instruir nas escolas de teologia, chamou pessoas para o presbiterato, para o diaconato, chamou pessoas para liderar a igreja em departamentos, para zelar pela igreja, cuidar dela, dos seus documentos, para serem músicos, para limpar, para preparar as coisas do culto, enfim, há tanta coisa para fazer. E Deus chamou pessoas para fazerem, desde aquelas tarefas que nós julgamos tão difíceis e de tanta responsabilidade, até aquelas mais simples. E todas elas importantes, úteis e necessárias. Sempre que eu penso nas tarefas diferentes que temos, o exemplo que me vem à mente é que eu e Débora crescemos na mesma igreja, e na nossa igreja havia momentos em que haviam celebrações com apresentação de peças, representação de teatro em algum lugar. E então as crianças eram chamadas para representar os personagens, mas sempre havia alguém que nunca aparecia. Ele tinha a responsabilidade de puxar a cordinha, abrindo a cortina e fechando a cortina. Ninguém via, ninguém sabia quem estava fazendo isso. Mas se quem tinha que abrir não abrisse na hora de abrir, ninguém ia ver o que estava acontecendo. E se ele não fechasse na hora de fechar, todos iriam ver os preparativos para a cena seguinte. Então as pessoas podiam prestar atenção, e aliás eu imagino que as mães ficavam meio chateadas quando o filho dela tinha sido escalado para a cortina, porque ele não ia aparecer. Ela não ia poder dizer, olha o meu filho, olha a minha filha, olha a apresentação dela. Ela não vai poder dizer, olha como ele puxa a cortina direitinho. Na hora, abriu, viram? Não viram, ele está escondido.
Algumas tarefas realizadas na igreja, elas só aparecem quando elas não são feitas. Enquanto se está fazendo, ninguém está vendo, não há reconhecimento, mas ela é importante e Deus que chamou para fazer, Ele está vendo. Nós precisamos aprender a responder ao chamado do Senhor, seja para qual tarefa Ele está nos chamando, com senso de confiança. Não quer dizer que porque a tarefa é muito simples, eu posso fazer sem oração, sem dependência de Deus, sem rogar a sua capacitação. Como também não pode significar que ela é tão complexa que Deus não seja poderoso o suficiente para me capacitar para ela. Jeremias disse que era uma criança, mas o que Deus respondeu? Não diga, não passo de uma criança. Deus está trabalhando naquilo que Ele vai fazer com a vida de Jeremias. Ele tem uma ordem para Jeremias, porque Ele diz: a todos a quem eu enviar, você irá. E a quem eu ordenar, e o que eu ordenar, você vai falar. E quando a gente lê todo o livro de Jeremias, há um episódio logo de início bastante interessante, que é chamado de o sermão da porta do templo, que é quando Jeremias é chamado para se colocar na porta quando as pessoas estão chegando para a adoração e ir pregando a elas. E o que ele prega em essência é o seguinte: vocês estão entrando para adorar a Deus, mas não é a Deus a quem vocês vão adorar. O que vocês estão fazendo é falso. Não é fruto de uma vida consagrada ao Senhor. Não é o resultado de uma vida de culto. Hoje pela manhã vimos o pastor dizendo que o culto não pode ser às 2 horas que nós passamos reunidos no templo. Nosso culto é a nossa vida. Aliás, algum tempo atrás eu li uma definição de culto público. E a definição de culto público dada foi a seguinte: culto público é a conclusão de um período de adoração, de um período de culto e o início de um novo. Ou seja, dentro desta definição, nós estamos concluindo o culto que começamos no último domingo. E quando concluirmos este, estaremos iniciando um novo culto que concluirá na próxima vez que nos reunirmos em adoração. Deus tem ordens que estão espalhadas por toda a Bíblia, para que nós façamos o serviço que Ele nos deu. No versículo de número 8 ele diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não há o que temer quando sabemos que quem está nos enviando é Deus. Não há o que temer quando sabemos que estamos no lugar que Deus nos quer, fazendo o que Deus quer que façamos e no poder que Deus nos dá. O verso 9 diz que Deus estendeu a mão, tocou a boca de Jeremias e disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. A tarefa de Jeremias seria a de proclamar exatamente aquilo que Deus lhe entregou, ainda que isto fosse difícil, ainda que estas palavras fossem duras, ainda que fosse difícil estar na porta do templo, dizendo para as pessoas que estão chegando para a adoração o seguinte: vocês não vieram adorar a Deus. Deuses pagãos têm tomado conta da sua vida. Isso que vocês vão fazer agora é uma casca, é um verniz de adoração, mas não é um culto sincero a Deus. Já imaginou você na porta de uma igreja dizendo para as pessoas: o que você vai fazer agora não é adoração? Eu acho que elas não iam ficar muito felizes de ouvir. Não iam ficar satisfeitas com a sua presença ali. A tarefa dada a Jeremias era muito difícil. Vejam como ela é descrita no verso 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares,
e também para edificares e para plantares. As palavras usadas inicialmente, primeiro que ele diz, eu estou colocando você sobre nações e sobre reinos. É muita gente e gente poderosa. É para eles que você vai falar. Você vai falar a reis, vai falar a príncipes, a governantes, a sacerdotes que não estão cumprindo com o seu papel, a falsos profetas, ao povo como um todo. E qual é a tarefa que você tem? Arrancar, derrubar, destruir, arruinar. Você quer um chamado assim? Para ir a um lugar, para arrancar, derrubar, destruir e arruinar? Houve reis no meio do povo de Deus que literalmente sacrificaram seus filhos a deuses pagãos. Eu não estou falando de rei pagão, estou falando de rei do povo de Deus. Reis que tinham a responsabilidade de conduzir o povo que Deus separou para si. Reis que viram o império assírio prosperando, como o rei Acás, e foi lá ver o que eles tinham, e viu que havia um altar no templo. E então ele deduziu, o Deus deles está dando vitória a eles. Eu vou construir um altar igual a esse lá em Jerusalém. E ele fez o desenho e mandou para Jerusalém na frente dele e disse, construa um altar igual a esse. E quando ele chegou lá, ele disse, tirem o altar que Deus mandou pôr e coloquem esse altar, porque ele vai nos trazer vitória. O culto a Deus foi profanado sequencialmente. É verdade que Jeremias está vivendo um tempo, inicialmente pelo menos, o tempo do rei Josias, que é um rei reformador, que é um rei que restaurou o templo, redescobriu a lei do Senhor, mandou ler, está pelo menos externamente restaurando o culto. Mas os resultados posteriores mostram que essa reforma, ainda que necessária, boa, não resolveu o problema, porque o povo logo volta ao seu estado de pecado. Jeremias está diante de pessoas que estão afastadas de Deus, não afastadas explicitamente, porque eles ainda vão ao templo, eles fazem sacrifício, eles entregam os dízimos, mas o coração estava longe do Senhor. Quantos hoje se abstêm de falar o que precisam falar com medo? Medo de serem cancelados nas redes sociais, excluídos dos grupos de WhatsApp. Medo de terem problemas no trabalho, na escola, na sociedade. Ao mesmo tempo que havia uma palavra de destruição, havia também uma palavra para os eleitos de Deus. Porque Deus disse a Jeremias, você vai arrancar, derrubar, destruir, arruinar, mas você também vai edificar e plantar. Você vai ser um instrumento nas minhas mãos para arrancar o que não presta, mas para edificar os meus. A palavra do Senhor, que é condenação para os ímpios, é um instrumento que Deus usa para dar vida aos eleitos, dar vida àqueles que Ele chama. Essa é a primeira coisa que eu quero destacar do texto. O Senhor chamou Jeremias, Jeremias relutou, mas Deus lhe respondeu que o estava chamando e o capacitaria. A segunda coisa que eu quero destacar é que há uma promessa e há uma profecia da parte de Deus nos versos 11 até o verso de número 16. O caminho indicado por Deus é um caminho de sofrimento. Quem se propõe a arrancar, derrubar, destruir e arruinar, não está trilhando um caminho fácil. Quem é chamado para apontar erros, para confrontar o pecado, não tem um caminho fácil a ser trilhado. É um caminho de sofrimento. Mas no meio deste caminho de sofrimento, Deus traz promessas a Jeremias.
O verso de número 11, ele diz assim: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. O ramo de amendoeira que ele vê é Deus mostrando a Jeremias que ele vela por sua palavra, ou vela para que a sua palavra se cumpra. Como é que isso acontece? A amendoeira é uma árvore interessante e que dentro daquele contexto trazia a ideia de vigilância. E por quê? Porque ela era, na primavera, ela era a primeira a florescer. Antes de todas as outras, a amendoeira florescia. Então, quando a amendoeira florescia, as pessoas sabiam que a primavera estava começando. Sabiam que as outras árvores começariam a florescer também. De modo que eles adotam a amendoeira, portanto, como um símbolo de vigilância, de sentinela, não é? Daquele que ficava no alto do muro para avisar quando os inimigos estavam chegando ou quando o exército estava voltando da guerra em vitória. Ele anunciava ao povo se os portões deveriam se fechar e prepararem-se para o ataque ou se eles deveriam ser abertos, como diz o Salmo 24 que há pouco cantamos, para que o rei entrasse com seus exércitos em vitória. A amendoeira anunciava isso. Então o que Deus está dizendo para Jeremias é: Jeremias, isso que você está vendo mostra que a minha palavra vai ser cumprida. A minha palavra de restauração do meu povo vai ser cumprida. Mas a minha palavra de juízo contra o pecado também vai. O Senhor da história está, portanto, dizendo a Jeremias que ele vai garantir que a palavra que ele está dando a Jeremias vai se cumprir. O propósito dela será realizado. A mensagem de Jeremias é uma mensagem de juízo, mas também é uma mensagem de esperança. Todos os profetas que Deus levantou para prevenir o povo contra o juízo, imediatamente falaram também da restauração. Oséias, que falou ao reino do norte, no primeiro capítulo ele anuncia juízo já no nome dos filhos, especialmente dos dois últimos, que são Lo-Ruama e Lo-Ami. Não tem mais a minha graça, Lo-Ruama, e não são mais meu povo, Lo-Ami. Mas no final do capítulo a mensagem já é: Lo-Ruama passará a se chamar Ruama, e Lo-Ami passará a se chamar Ami, ou seja, aquela que não tinha graça voltará a ser agraciada, e aquele que deixou de ser meu povo vai voltar a ser meu povo. A mensagem de Deus é de juízo e de esperança. É de juízo porque ele diz: o povo não está se arrependendo, então o cativeiro virá. Mas é de esperança porque ele está dizendo: eu vou restaurar esse meu povo. É de juízo porque com o juízo eu vou limpar o pecado do meio do meu povo e vou fortalecer e edificar os fiéis. Nós fomos chamados para olhar para a Bíblia, olhar para a nossa cultura e denunciar o pecado, apresentando a esperança do Evangelho. Eu e você temos que aprender a palavra de Deus para termos condições de ensinar a palavra de Deus. Por isso a pergunta que é preciso nos fazer é: nós temos aproveitado todas as oportunidades que temos de aprender da palavra, seja de modo particular, individual, ou seja coletivamente? Se você puxar pela memória um dos dias em que você deixou de estar aqui reunido, seja na escola dominical, seja no culto, você é capaz de responder onde é que você estava e fazendo o quê? E então responder diante de Deus se onde você estava e fazendo o quê justifica a sua ausência. No momento de culto, de adoração, no momento de aprendizado da palavra, ou se você é obrigado a admitir diante dele que negligenciou esse importante momento, essa preciosa oportunidade que Deus lhe deu de adorá-lo e de mais aprender a respeito dele.
Quantas oportunidades para aprender a palavra de Deus são desperdiçadas? Quanto tempo nós gastamos com coisa de menos importância e até coisas sem importância absolutamente nenhuma, jogando um tempo precioso fora. E tempo é algo que passa rápido demais. Há um provérbio chinês que diz que quando você olha para frente você vê uma eternidade, mas quando você olha para trás é um instante. Quando eu cheguei no seminário como aluno, eu entrei no saguão, o regime lá é de internato, né? Então eu fui para lá para passar 4 anos no seminário. Eu coloquei a mala no chão, olhei para aquilo e falei, meu Deus, o que eu vim fazer? 4 anos, isso não vai passar nunca. Passaram 40 e eu não vi. Isso não quer dizer que eu sou velho, eu comecei cedo. Eu não vi esses 40 anos passarem. E eu achava que 4 iam demorar muito. Minutos, horas, que por vezes são gastos, que a gente busca coisa e a pessoa dizendo, o que você está fazendo? Eu estou fazendo alguma coisa para passar o tempo. Gente, passar o tempo é um crime. A gente não pode passar o tempo, porque ele não volta. Cada momento tem que ser aproveitado. E aí nós desperdiçamos oportunidade e depois reclamamos. Reclamamos que no momento em que precisávamos saber algo para tomar uma decisão, não sabíamos. Reclamamos porque naquele momento em que uma palavra preciosa nos livraria do erro, do pecado, da tentação, ela não estava aqui no nosso coração e por isso não nos livrou. Quanto serviço tem para ser feito? Nós fomos chamados para um serviço aqui nessa igreja, um serviço onde você está, um serviço que seja suficiente, um serviço que cumpra com o propósito da sua existência. Eu e você fomos chamados para servir. Pedro diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real. E quando ele diz que nós somos sacerdócio real, isso quer dizer que nós somos um reino de sacerdotes. Isso quer dizer que nós vivemos para servir uns aos outros, para colocarmos os dons que Deus nos deu, a vida que Deus nos deu, o tempo que Deus nos deu a serviço dos nossos irmãos, a serviço do reino. Então não se esqueça, a amendoeira está florescendo, a hora está chegando, então sirva. Há um provérbio popular que diz assim, sua batata está assando. No Rio de Janeiro eles dizem, a chapa está esquentando, sua chapa está esquentando. É o que Deus está dizendo aqui. A hora está chegando. Jerusalém, sua batata está assando, Jerusalém. Os reinos ao redor de Judá estão sendo convocados. No verso 13 ele diz, outra vez veio a palavra do Senhor dizendo, que vês? Eu respondi, vejo uma panela ao fogo. A batata está assando. Cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Ao atacar Israel, todos vinham pelo norte. Era o único caminho de entrada. Deus é o Senhor das nações e Ele está dizendo, eu como Senhor da nação, das nações, eu como Senhor da história, estou levantando um povo inimigo contra o meu próprio povo por causa do pecado deles. A profecia está aí, a história do fim já foi contada por Jesus, já foi proclamada pelos apóstolos. Nós sabemos que isso era um prenúncio do grande fim. Cada momento em que Deus interveio na história por causa do pecado, era um prenúncio da grande e última intervenção de Deus, quando serão separados ovelhas de cabritos, quando serão colocados
separadamente 2 grupos, em que um ouvirá: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. E outros ouvirão: apartai-vos de mim, malditos. E quando estas frases forem pronunciadas, tudo está selado. Não há mais o que fazer. O único lugar em que as coisas mudam é no filme Alto da Compadecida. Fora de lá, ou seja, só na ficção, fora de lá, uma vez o juízo decretado, não há mais o que fazer. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós fomos chamados para falar do que é a volta de Cristo, do que será estar na presença de Cristo, diante do trono, prestando contas da nossa vida. Nós fomos chamados para lembrar que a volta de Cristo é uma grande bênção para os eleitos, mas morte para os incrédulos. A pregação de Jeremias envolvia o anúncio de que o povo seria engolido por uma catástrofe. Essa é a parte difícil do chamado. Lidar com o pecado humano e com as suas consequências, porque nós não gostamos de ser confrontados. Nenhum de nós gosta. Nenhum de nós gosta de ser chamado a atenção. Mas nós precisamos ser corrigidos. Nós fomos chamados a dizer ao mundo que o pecado tem consequências severas. Não dá para ficar pregando o Evangelho de modo a ser politicamente correto, a dizer para as pessoas o que elas querem ouvir, o que vai satisfazer os seus ouvidos. A mensagem que temos que pregar, como Paulo diz em 2 aos Coríntios, é ao mesmo tempo cheiro de morte para os que se perdem e cheiro de vida para os que estão em Cristo. E segundo alguns estudiosos, a imagem que Paulo tem em mente é a do general romano voltando da batalha com os prisioneiros. As mulheres faziam um corredor e jogavam pétalas de rosa na frente do exército vitorioso, que quando pisava sobre essas pétalas, exalava um perfume de vida. Eles venceram. Mas atrás vinham os derrotados. E esse perfume que era vida para quem venceu, anunciava a morte para quem perdeu. Eles sabiam que ao entrar na cidade, eles seriam sentenciados à morte como derrotados. Era o mesmo perfume, de vida para os vitoriosos, de morte para os derrotados. Essa era a mensagem que Jeremias tinha que anunciar, e o povo lá não queria ouvir. Falsos profetas se levantaram contra a mensagem de Jeremias, a ponto dele ser jogado no poço. Quando perguntaram: a gente pode ir para o Egito, fugir? E ele diz: não, vocês não podem. Se vocês fugirem, a espada que vocês estão temendo vai buscar vocês lá. E eles disseram: Jeremias, você está mentindo. Não queriam ouvir Jeremias. Mas isso nos leva à última coisa que eu quero destacar do texto, nos versos 17 a 19, que é o fato de que nós temos aqui uma preparação acompanhada de promessa. Deus chamou Jeremias, ele resistiu, mas Deus disse: você vai, Jeremias. Diante desse chamado, Deus disse: Jeremias, eu tenho uma promessa e eu tenho uma profecia que você vai anunciar ao povo. E agora Deus diz: tudo que você vai fazer vem acompanhado de uma promessa. Jeremias, ele está se preparando para uma guerra. E o soldado tem que estar preparado. Eu e você estamos numa guerra. Deus não nos resgatou e nos colocou num resort espiritual, num spa, como a teologia da prosperidade tenta fazer parecer. Nós fomos chamados para tomarmos fileira com o Senhor dos Exércitos, numa grande batalha contra o reino das trevas. E nós não fomos chamados para nos defendermos simplesmente. Nós fomos chamados para invadir esse reino.
e resgatar os eleitos de Deus que ainda estão neste reino de trevas. Eu e você precisamos nos preparar e fazer com excelência aquilo que Deus nos chamou para fazer, seja o que for. Nós somos chamados a obedecer. No verso de número 18, nos é dito o seguinte: eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Aquele Jeremias que achava que era apenas um menino, teria que se levantar contra cidades fortificadas, contra reis poderosos. Mas Deus está dizendo para ele: Jeremias, eu vou fazer de você uma cidade mais fortificada do que estas cidades se sentem. Eu vou te fazer de você alguém que tem colunas mais fortes, alguém que tem um muro mais forte, mais poderoso, mais resistente. Você lutará contra os reis, contra as autoridades, contra os sacerdotes, os falsos profetas, contra o povo idólatra. Você vai contra o pecado. E Jeremias não pergunta: Senhor, eu e mais quem? Aqui Deus está dizendo: Jeremias, é você e você. Há um episódio na história de Israel que eu acho que é muito interessante, que é quando Jonatas, Saul está com medo dos filisteus, o povo está com medo. O povo, alguns se enfiaram em buracos, em cavernas, se escondendo. Outros estão lá em volta de Saul perguntando: e agora o que vai ser da gente? E Jonatas chama o seu escudeiro e diz o seguinte: a gente vai se levantar contra esses incircuncisos. E nós vamos lá. E ele diz o seguinte: se Deus quiser nos livrar, sejamos poucos ou sejamos muitos, Ele vai nos livrar. E Deus livrou com Jonatas e o escudeiro contra um exército descrito como nuvem de gafanhotos. Deus trouxe vitória a Gideão com apenas 300 homens. E Deus disse para Gideão: isso é para ficar claro que quem vai dar vitória sou eu. Há uma batalha de Josué em que ele começa a vencer e o exército inimigo foge. E aí o texto diz que Deus mandou chuva de pedra contra aqueles que estavam fugindo. E então o autor diz o seguinte: morreram mais soldados inimigos na chuva de pedra do que a espada do exército de Josué. E esses sinais todos são Deus dizendo o seguinte: eu não preciso de vocês. Eu posso fazer o que eu quiser sozinho, mas eu quero usar vocês. Eu estou chamando vocês. Eu estou fazendo de vocês parte de algo. É como uma mãe que não precisa do filho para ajudar a fazer o serviço de casa, que às vezes ao invés de ajudar atrapalha, né? Mas usa. Porque ele fica feliz em ser participante. Você vê um menino que sujou o carro do pai enquanto ele achava que estava ajudando a lavar? E ele fica todo feliz. Hoje eu ajudei meu pai a lavar o carro. Atrapalhou, mas ele sente como que tivesse ajudado. É mais ou menos a gente. Quando a gente faz as coisas sozinho, a gente atrapalha. Agora Deus pode nos usar e Ele usa. Não tem ninguém do lado de Jeremias. Jeremias passa por grandes lutas, mas ele não precisa de ninguém se ele tem Deus com ele. Foram mais de 40 anos nesta luta contínua, luta após luta, rei após rei, sacerdote após sacerdote, mas Deus tem uma promessa para ele. Verso 19: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Não importa quão poderoso é aquele que se levanta contra o povo de Deus, ele vai cair. Pode não cair na hora que a gente quer, mas na hora que Deus tem reservado para derrubá-lo, ele vai cair.
porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Vão lutar contra Jeremias, mas não vão conseguir derrotá-lo por uma razão muito simples. Deus está com Jeremias. Deus está com você. Então não tem o que temer. Você está no lugar onde Deus te quer. Está fazendo o que Deus quer. À luz da palavra, você está convicto disso? Não tema ninguém, nem nada. Deus vai cumprir com o seu propósito. Eu quero concluir dizendo o seguinte: nós precisamos ser um povo que presta atenção à palavra de Deus. Um povo atento ao que Deus nos revela na sua palavra. Nossa vida tem que estar fundamentada na palavra. E obviamente para isso precisamos conhecer a palavra. O Espírito Santo nos dirige a toda a verdade. Ele nos conduz, ele nos convence do pecado, mas ele usa a palavra para isso. Quando você precisa tomar uma decisão importante, quando você precisa, e mesmo decisão simples, toda decisão a gente precisa da direção de Deus. Porque algumas decisões parecem simples, mas elas vão trazer consequências bastante grandes, a gente só não sabe disso. Quando você precisa tomar uma decisão, e então você diz: Senhor, me orienta. O Espírito Santo vem, isso é só uma encenação, tá? O Espírito Santo vem, entra no seu coração e começa a revirar. Tudo quanto é cantinho, qualquer buraco. E ele não acha nada. E você diz: Senhor, o Senhor não vai me orientar? E o Espírito Santo diz: com o quê? Você quer que eu te faça adivinhar o que está na Bíblia? O Espírito Santo nos faz lembrar. Então você enche a sua mente, enche o coração de palavra de Deus, e isso te enche do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo, ele vai trazer à sua memória aquilo que a palavra de Deus ensina e conduzir a sua vida. Então você precisa sempre dizer: eu sou cativo da palavra de Deus. Ela rege a minha vida e por isso eu busco conhecê-la o máximo que eu posso. Outra coisa que eu quero dizer é que nós precisamos ser um povo obediente. Veja que quando Deus chama Josué, ele diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Ele não para aí. Ele diz: para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Você quer fazer o seu caminho prosperar? Quer ser bem sucedido? Medita na lei do Senhor de dia e de noite, para cumprir, não é só para saber. Não é apenas para acumular conhecimento, ou acumular conhecimento para dizer para os outros o que eles têm que fazer, mas para que isso conduza a sua vida. Todos nós fomos chamados à obediência. Não somos salvos pela obediência, mas somos salvos para a obediência. Não é a nossa obediência que nos traz salvação, mas a salvação nos move a ser obedientes, porque queremos agradecer a Deus pelo que Ele fez, e acima de tudo nós entendemos que a obediência é a melhor forma de conduzir a nossa vida. Se você comprou um carro novo e o fabricante disse: troque o óleo a cada 10.000 quilômetros, você acha que sabe melhor do que o fabricante com quantos 1.000 quilômetros ele tem que trocar o óleo? E aí você diz: não, o fabricante não sabe de nada, vou trocar com 30.000. E aí você destrói o motor do carro. A diferença é que o motor do carro você pode mandar fazer, você joga fora, se tiver dinheiro compra outro. Mas o fabricante da sua vida disse para você como ela tem que ser vivida. E se você disser: não, posso fazer diferente, você vai estragar a sua vida. E o problema é que não tem outra. Você só tem essa. Deus me fez. Ninguém melhor do que Ele para saber como essa vida aqui tem que ser vivida. Então eu preciso aprender dele, ser cativo da sua palavra. Eu preciso ser obediente.
Eu preciso ser um profissional, um estudante, um cidadão obediente à palavra. Um marido, uma esposa, pais obedientes à palavra. Filhos obedientes à palavra. Outra coisa que preciso dizer: esteja atento ao seu chamado e responda. Não com não consigo, não dou conta, não posso, sou muito novo, sou muito velho. Mas com eis-me aqui, Senhor. O secularismo, infelizmente, tem tomado conta da igreja. E não é incomum. Eu trabalho com a Federação de Jovens do nosso presbitério. E, infelizmente, não é incomum em reuniões nós vemos jovens chegando e dizendo assim: olha, para o ano que vem eu não vou assumir cargo nenhum, responsabilidade nenhuma, porque é o ano do vestibular. Ou é o último ano da faculdade, é o ano do TCC. Ou é o ano em que eu estou fazendo estágio buscando a efetivação. Ou é o ano da pós-graduação, ou o ano do mestrado, ou o ano do doutorado, ou é o ano que eu vou casar, ou é o ano que eu vou ter filho, é o ano... Isso não acaba nunca. Quando eu terminar essa aí, começa a outra. E aí então nós vemos que as coisas que são temporais, elas se mostram mais importantes do que as eternas. Bom, então tem problema querer entrar na faculdade? Não, claro que não. Mas eu conheço, por outro lado, jovens que não abandonaram nada na igreja, que continuaram servindo ao Senhor com a mesma dedicação, por certo fizeram sua parte estudando e entraram na universidade que queriam para fazer o curso que queriam. Que concluíram o curso, fizeram o seu TCC sem deixar o seu relacionamento com Deus e com a igreja. Deus nos chama e a gente não pode dizer: mas Senhor, esse ano é do vestibular. Pode ser o ano que vem. Senhor, esse ano é do TCC. Senhor, esse ano é o que eu tenho que guardar dinheiro para comprar um apartamento. Senhor, esse ano, e esse ano, e esse ano. Nunca chega. E agora? Eu não sei se eu tenho o ano que vem. Eu não sei se eu tenho amanhã. Eu não sei se eu tenho à tarde. Aliás, eu não sei se eu tenho o próximo minuto. Como é que eu posso deixar dizer ao Senhor: depois eu faço? Todo chamado envolve luta. Mas nunca se esqueça: Deus está conosco. Que assim Deus nos abençoe na sua misericórdia, na sua graça. Ele continue fazendo desta igreja agente do seu reino nesse lugar. Que nada, nem ninguém, faça com que o povo de Deus neste lugar arrede 1 milímetro daquilo que Deus o chamou para fazer. Deus abençoe. E nós não conversamos sobre o sermão da semana passada, né? Das lutas espirituais que nós temos. Deus é vivo e conduz o seu povo. Todos de pé, Salmo 121, cantaremos em louvor ao nosso Deus e depois oraremos.